Olá, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a divina luz brilhe aos nossos olhos e que sejamos dignas e dignos de viver em paz. Sejamos todos e todas gratos a Deus por essa oportunidade bendita de podermos nos reunir, ainda que virtualmente, para mantermos em nós a chama acesa da fé, da esperança, a possibilidade do despertar consciencial e as benesses espirituais que a todos nos envolvem, onde quer que nos encontremos. E, em particular, agradeço essa oportunidade bendita e abençoada de poder estar novamente juntos, reunidos neste momento, mas para começar efetivamente os nossos trabalhos, convido a todos e todas para que juntos possamos fazer a nossa prece de abertura deste momento. Senhor misericordioso, permita-nos, Senhor, a bênção do esclarecimento, da iluminação e do consolo, para que esses instantes que agora a tua misericórdia nos propiciará, sejam alento e alimento para os nossos corações e para as nossas consciências. Que possamos, aqui reunidos em teu nome, nos fortalecermos e nos encorajarmos mutuamente a continuar na trajetória da vida, buscando sempre ser mais e melhor, de acordo com os teus desígnios e as tuas leis. Cuida, Senhor, de cada um de nós e de nossos bons propósitos. E ser conosco, hoje e sempre. Assim seja. O tema que foi proposto para que conversássemos um pouco, não é uma conversa monólogo, mas para que conversássemos um pouco, né, sobre essa temática, me fez perceber, né, mais uma vez, a bênção e as agruras da inteligência humana. É maravilhoso, é encantador esse momento aqui agora que nós estamos vivenciando. É um símbolo do desenvolvimento da inteligência humana. Das coisas mais singelas do dia a dia, as coisas mais complexas, que muitas vezes nós até utilizamos, mas pela falta do conhecimento específico técnico, nós nem sabemos explicar ou conhecer em profundidade o funcionamento daquilo. Mas que nós utilizamos e que nós percebemos a grandiosidade e as benesses que todas essas possibilidades daquilo que nós, enquanto seres humanos, conseguimos desenvolver pela nossa inteligência, abençoada e guiada pelos benfeitores espirituais. Hoje nós falamos muito, em razão da pandemia, que ainda se arrasta entre nós, sobre vacinas e remédios, mas e que são efetivamente grandiosos e importantes, não apenas para a pandemia, mas para tantas outras questões relacionadas à saúde na nossa vida, mas também tantas outras coisas que também denotam e bem exemplificam os avanços e as benesses advindas do desenvolvimento intelectual humano. Utensílios domésticos, por exemplo, dos mais singelos, né, aos mais complexos, né, a bênção de uma lâmpada, ou até mesmo a bênção de uma vela, na ausência de energia elétrica, né, que ainda é a principal fonte de energia que utilizamos, os instrumentos profissionais, nas mais diversas funções, os meios de transportes, um livro, o celular, o computador, a própria internet,
Tudo isso é fruto do desenvolvimento intelectual que nós, aqui na Terra, estamos empreendendo ao longo dessa jornada milenar, enquanto caminhamos todos rumo à luz. E quantos benefícios, né, essas coisas não vêm nos proporcionando, trazendo vantagens e ganhos a todos nós. Aqui, agora mesmo, nós estamos reunidos graças a esse desenvolvimento intelectual humano. E até quando eu estava me organizando, né, porque essa palestra ela não é ao vivo, né, essa palestra ela foi previamente gravada, e ela vai ser num determinado momento, na data lá prefixada, e a partir desta data estará disponível, né, para para a audiência virtual. E quando essa palestra, né, quando ela efetivamente for ao ar, na primeira oportunidade, quando ela estrear, digamos assim, nos canais do MES, será numa quinta-feira, dia 5 de novembro, à noite. E nesse exato momento, né, nesta quinta-feira, 5 de novembro à noite, eu estarei também pela internet na universidade, em razão do trabalho, dando aula em um evento com os meus alunos, um evento remoto, mas que lá será ao vivo. Ou seja, graças à internet, no momento em que essa palestra estiver estreando no ar, eu estarei quase que vivendo um fenômeno de bilocação, porque eu estarei em 2 lugares, em 2 canais, ao mesmo tempo. E quantos de nós, de alguma forma, não estamos vivenciando esse tipo de situação? Isso tudo é encantador, é extraordinário. Agora, em razão do nosso estado evolutivo, nós bem sabemos que ainda nós criamos situações de desequilíbrio no uso ou em razão de abuso das coisas que estão à nossa disposição, quando não de nós mesmos. Aquilo que muitas vezes nos é possibilidade de bênção, também é para nós causa de agruras e de desafios muito árduos, muitas vezes até dolorosos. Como diz o ditado popular, a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, é a maneira como é manipulado, é a maneira como é utilizado. E no final das contas, quase tudo na vida vai seguir essa lógica do ditado popular. A diferença entre o remédio e o veneno está na quantidade. Salvo aquelas situações em que elas em si mesmas são consideradas boas ou mais, de uma maneira geral, coisas, situações e até mesmo seres, eles não são nem bons nem maus propriamente dito. Mas a maneira como aquilo é usado ou a maneira como aquilo é abusado pode gerar um favor ou um prejuízo. A finalidade para o que algo é usado pode ser positiva ou negativa, ainda que na sua essência seja neutro. O propósito do agir pode denunciar um dolo e uma intencionalidade negativa, ou pode experienciar uma situação muito elevada de uma ação dedicada ao bem e em favor daquilo que promove e que desenvolve tudo que está ao seu redor. Na verdade, a vida, e de uma maneira geral, para além dessa questão até aqui temática das mídias sociais, mas se nós olharmos a vida como um todo, em quase todos os aspectos dela, o que vai fazer a diferença entre ser bom ou não ser bom é o bom senso, é o equilíbrio, é o discernimento, é a condução sábia e equilibrada das coisas.
No final das contas, essas são as palavras de ordem. São as palavras necessárias, inafastáveis e indispensáveis para um viver e um usufruir da vida de forma saudável, útil e grandiosa. Parcimônia, equilíbrio e foco. Quando nós estamos atentos ao que fazemos, como fazemos, por que agimos, o que nos motiva, quando nós estamos atentos e atentas à maneira pela qual nós nos conduzimos na vida, nós conseguimos dar uma destinação boa ou inadequada àquela postura e àquela conduta por nós adotadas. É por isso que Paulo de Tarso, numa de suas epístolas, a primeira aos Tessalonicenses, quase que não sai, Tessalonicenses, lá capítulo 5, versículo 21, ele tem uma frase que é uma frase muito conhecida e uma frase que eu sempre tento mantê-la em minha consciência. E que cabe aqui, falando sobre o jovem espírita e as mídias sociais, com muita adequação e profundidade. Examinai tudo, retende o bem. Para quase tudo na vida, essa proposta de Paulo cabe com perfeição. Porque há determinadas coisas que do tipo, não adianta nem examinar, porque já é sabido que não serve, ou que já é sabido que é efetivamente bom. O exame seria até despiciente, para o bem ou para o mal. Mas para todos nós que ainda estamos num processo de desenvolvimento espiritual, e diante de tantas coisas novas e das mudanças que a vida vem nos convidando a experienciar, Paulo nos faz um alerta extremamente valoroso, extremamente sábio, extremamente prudente e de extremo bom senso e equilíbrio. Examinai tudo, retende o bem. E falar de jovem espírita em mídias sociais é preciso ter essa lógica do examinar tudo e retender o bem. E para isso eu já faço um recorte, né? De logo eu já quero dizer qual é o meu lugar de fala em abordar esse tema. Eu não sou mais jovem espírita, ou sou jovem no espírito, mas eu sou uma espírita que adora mídias sociais. Eu adoro mídias sociais. Então, não pode ser esperado de mim que eu vá dizer que elas não prestam, que elas não servem, que elas devem ser expurgadas das nossas relações, porque essa não é a minha verdade existencial. Elas me servem muito. Elas me servem como distração e lazer. Elas me servem como meio de comunicação. Elas me servem como canal de informações, para que aquelas informações refletidas e analisadas gerem em mim conhecimento. As mídias, elas não proporcionam conhecimento. As mídias proporcionam informações. O conhecimento surge a partir do processo de reflexão e de racionalidade daquelas informações submetidas ao crivo da razão. A partir daí, isso gera conhecimento. As mídias sociais são ferramentas de trabalho profissional para mim. E também ferramenta de trabalho espírita. É também através das mídias sociais que os meus álbuns de foto, né? Muita gente aqui, né, em sendo jovem espírita, né, talvez nunca teve a experiência de imprimir uma foto, né, ou uma impressão de foto numa realidade muito específica, muito pontual. Mas aqueles jovens espíritas como eu,
não tão mais jovens fisicamente assim, vão se recordar que nós tínhamos o hábito, algumas pessoas ainda têm, tinham o hábito de revelar foto, né? Que é o que hoje se chama impressão de foto. Né? Então, ia revelar o filme, na época ainda de filmes, quando se fazia fotografia registrada em filmes, e ali revelava o filme, revelava a foto, imprimia a foto, e montava até um álbum, meu álbum do meu nascimento, o álbum dos meus 15 anos, o álbum da minha graduação, lá em Direito. Então, os álbuns das minhas fotos. Hoje, meu álbum ele é todo virtual. E boa parte deles, inclusive, compartilhado nas mídias sociais. É também nas mídias sociais que eu tenho o meu espaço de manifestação e expressão de opinião. É lá que eu, por exemplo, celebro o dia 25 de dezembro, compartilhando a minha alegria de aquela data entre nós significar o aniversário de Jesus. É também através das mídias sociais que eu celebro 18 de abril, que lá em 1857 foi o advento do Espiritismo na Terra. E todo 18 de abril eu faço uma postagem nas mídias sociais, celebrando o aniversário da codificação espírita e do advento do Espiritismo na Terra. É o meu lugar de manifestação e expressão de opinião. Eu tive Orkut, eu tive Snapchat, eu tenho Face, eu tenho TikTok, eu tenho Twitter, mas eles não estão ativos. A conta existe, mas eu praticamente não os uso. Não os uso para ser verdadeira. O que uso mesmo de forma regular é o Instagram e o LinkedIn. E, obviamente, tenho conta no WhatsApp e tenho a conta no Telegram para quando o WhatsApp não está funcionando. Então, eu adoro mídias sociais. Eu acho massa. Agora, o que penso eu, e aí no que eu digo, penso eu, não na proposta de achismo, mas eu, enquanto espírita, o que busco sempre refletir no uso das mídias sociais? Qual é o desafio que se impõe no uso dessas tecnologias para quem as quer usar? Não é obrigatório usar. Tenho amigos, inclusive mais jovens que eu, que não têm WhatsApp, Telegram, não tem nenhuma conta em nenhum desses aplicativos de comunicação. Mas, em querendo usar, qual é o grande desafio para mim? O mesmo desafio que Paulo de Tarso nos propõe: parcimônia e foco. Ter o cuidado de usar as coisas com muito zelo, considerando sempre qual é o sentido existencial da minha vida. O que é que de fato é importante para mim? O que de fato é importante, não apenas nessa perspectiva aqui e agora, de espírito encarnado, mas o que é de fato importante para mim enquanto espírito, mais do que enquanto espírita. Eu nunca me esqueço de algo que eu assisti, nossa, faz muito tempo, porque era da época que eu era jovem e era da mocidade. E de uma querida trabalhadora espírita, que já está na parte espiritual, Lucila Filizola, e que numa palestra que ela fez para a mocidade, que eu fazia parte, num aniversário da mocidade que eu fazia parte, ela disse algo assim que sempre eu mantive na minha mente. Não significa que eu consiga colocar, né, um processo de aprendizado e desenvolvimento, que eu consiga colocar em prática, mas que eu me esforço para que um dia isso seja minha verdade comportamental. E ela sempre dizia, o jovem, e ela disse nessa oportunidade em específico, o jovem espírita, ele não é jovem espírita apenas na casa espírita.
E ela até fez o parêntese. Na verdade, o espírita, ele não pode ser espírita só na casa espírita. Não importa se ele é jovem, se ele é criança, se ele é adulto, se ele é idoso. Não importa a faixa etária em que ele se situe. Mas o espírita, ele deve ser espírita, e foi essa a expressão que eu nunca me esqueci. Ele deve ser espírita até quando ele está mergulhando e está embaixo d'água. Ela falando de praia. Naquele momento em que ele mergulha, ele deve se lembrar que ele é espírito. E quando ela falou sobre isso, ela não falava sobre necessariamente comportamento e manifestação exterior, mas ela falava sobre uma conduta e um senso existencial. Como é que nós somos? Como é que nós nos comportamos? Independentemente de onde estejamos, de ser uma conta fechada, de ser um perfil fake, de ser aquela conta apenas para olhar os demais, dar aquela stalkeada. Quem somos nós? E como nos comportamos? Quais são os valores de vida que nós abraçamos? Como esses valores se manifestam nos múltiplos e mais singelos atos da nossa vida? Será que aquela postagem era uma postagem que eu reproduziria aquele conteúdo no ambiente espírita? Eu diria aquilo no grupo de estudo dentro da casa espírita? Ou não, isso aqui não é tipo de coisa que eu deva dizer dentro da casa espírita? Porque se você não pode dizer dentro da casa espírita, é porque, de uma maneira geral, aquilo não seria adequado para você dizer em canto algum. Não é verdade? Se aquilo não pode ser conversado, falado, tratado daquela forma, não é o quê. Na grande maioria das vezes é o como. Se aquilo não deveria ser tratado, usado, abordado daquela forma, daquele jeito, dentro de um ambiente espírita, por que aquilo pode ser feito e utilizado em outros espaços? Eu nunca me esqueço de um caso, eu sou da área jurídica, e eu nunca me esqueço de um caso que me chamou muito a atenção logo no início, assim que o Facebook. Eu sou daquela época em que o Facebook do tipo, eu sou de uma época que não existia ainda Facebook, tá? Só para lembrar. Então, eu me lembro que assim que o Facebook começou a popularizar aqui no Brasil, eu me lembro de um caso de uma pessoa que fez uma postagem criticando um determinado produto eletroeletrônico que ela tinha eletrodoméstico, melhor dizendo, que ela tinha adquirido de um determinado fabricante e o produto não tinha funcionado bem. Logo no início deu problema, né? Como nós dizemos de uma forma popular, deu problema no produto, não sei o quê, e a pessoa foi para as mídias sociais, para o Facebook especificamente, reclamou muito. O mais curioso é que uma pessoa, depois, fazendo um comentário, esse caso teve muita repercussão na época, e aí uma pessoa fez um comentário dizendo assim, poxa, que assim, lamentando e se solidarizando por aquela pessoa, a autora da postagem, ter passado por aquele perrengue, né, com aquele produto que ela tinha comprado. E aí a pessoa, né, prestando solidariedade, botou um comentário assim, dizendo, e você não trabalha, não é para essa marca, né, para aquela marca daquele produto que estava sendo feito? E esse fato foi um fato muito curioso, porque quando o autor da postagem foi responder, né, ele fez, é verdade, eita, é verdade. No final das contas, eu esqueci que eu trabalho para essa empresa, porque ele tinha colocado um dos comentários lá no post dele, ele botou, né?
que com certeza quem trabalha nessa empresa não é pessoa séria, não é pessoa comprometida. E do tipo, ele se empolgou tanto, e é claro que era devido, se de fato o problema aconteceu, claro que deveria sim ser reclamado, ser buscado os meios, né, para a reparação daquele dano que ele havia sofrido, mas do tipo, ele se empolgou tanto que perdeu a noção de que, inclusive, ele era a pessoa da qual ele estava falando mal, dizendo que, de forma generalizada, que quem trabalhava com aquela empresa efetivamente não podia ser uma pessoa séria, porque o produto não era de boa qualidade. Ele trabalhava na empresa. Então, muitas vezes, nós perdemos o senso de lógica. Então, qual é o nosso sentido existencial? Será que os nossos valores de Deus, Cristo e caridade, de amor, justiça e caridade, eles só cabem durante o trabalho espírita, dentro do ambiente espírita, dentro dos ambientes relacionados ao movimento espírita, mas ele não cabe em nenhum lugar, em mais nenhum outro lugar? É como se nós vivêssemos uma personalidade múltipla? E percebamos, e é por isso que eu falei desse meu lugar de fala, que eu adoro mídias sociais. Porque esse tipo de problema, digamos assim, ou de desajuste, de sermos alguém no presencial e outra pessoa no virtual, isso não é um problema novo, fruto da tecnologia. Pessoas são assim numa ligação telefônica. As pessoas são assim, umas de frente à outra, aqui na frente da pessoa diz uma coisa e por trás fala mal dela. Pessoas são assim, diversas, muitas vezes, desajustadas nesses seus relacionamentos, porque não conseguem enxergar e definir um padrão existencial para a sua vida. O que é que de fato importa para nós? Será mesmo que os problemas são as mídias sociais ou o uso que nós fazemos dela? Entre o remédio e o veneno, o problema está na quantidade. Será que é de fato a maneira como nós nos relacionamos com as mídias sociais, a destinação do que promovemos nela, que vai gerar algo ruim ou algo necessariamente bom? Como é que nós podemos desprezar o valor e a possibilidade de acesso a notícias jornalísticas sérias como nós temos pelas mídias? Antigamente, nós dependíamos exclusivamente de uma mídia impressa, de um jornal, de uma revista ou de uma mídia televisiva e tinha horário específico para sabermos do que está acontecendo no mundo, no nosso mundo, na nossa terra. Hoje, essas informações elas são de fácil acesso. Graças à tecnologia, e as mídias sociais nos ajudam nisso. Como é que a gente vai desprezar tanta informação espírita disponibilizada nas redes? E aí, parafraseando com todo o respeito devido, Jesus de Nazaré, quem nunca assistiu uma palestra de Divaldo Franco pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram, que atira a primeira pedra? Quem não já assistiu palestra de Alberto Almeida? Quem não já assistiu palestra de Leonardo Machado, de Frederico Menezes e de Haroldo e de tantos outros palestrantes espíritas através das mídias sociais? Quantos cursos e formações profissionais ou técnicas não espíritas são disponibilizados pelas mídias sociais? Como é bom poder reencontrar amigos da época de colégio, da época da graduação, ex-vizinhos de lugares que nós moramos anteriormente,
familiares que estão distantes, inclusive o quanto as mídias nos ajudaram no processo, né, mais crítico da pandemia, onde o isolamento social precisava ser muito mais profundo do que é nos dias de hoje. Quantas dicas bacanas, informações, ainda que simples, mas importantes para o ponto de vista de cada um, nós não temos. Tudo disponível pela internet. Daquela dica de maquiagem, para quem gosta de make-up, uma dica de moda, para quem gosta, dicas de rotina doméstica, de como tirar uma mancha do sofá, de como limpar uma panela para que ela volte a ter o brilho como original, dica de livro, dica de filme, dica de música, dicas médicas, conselhos de psicólogos. Esse universo é um universo infindo. Então, é perigoso, injusto generalizar e dizer que só tem o que não presta. Há coisas que não são adequadas, como há na vida, como há em nós ainda. E é por isso que Paulo de Tarso, numa outra epístola, numa outra frase muito famosa, igualmente famosa, nos faz um alerta dessa parcimônia que nós precisamos ter no uso das coisas. Que é quando Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o mais curioso disso tudo, da atualidade dessa frase, dessa mensagem de Paulo aos Coríntios, que serve para todos nós, é que o contrário disso, o contrário dessa percepção de que nem todas as coisas me convêm, ou as coisas me são possíveis, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas, perder o foco, o direcionamento e o discernimento para o uso dessas coisas, é que o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, neste livro denominado Psicologia da Gratidão, vai falar um pouco sobre a questão da perda do sentido existencial na vida. E que quando nós perdemos o roteiro da nossa existência, como diz o título da obra, a lógica é entender a gratidão, a lógica do livro, a proposta do livro é entender a gratidão como um componente existencial de agir e fazer. E aí, para poder entender esse componente existencial de agir e fazer, fala que a gratidão tem esse papel. E que tudo isso está dentro de uma lógica de sentido existencial de viver. E o Espírito Joana de Ângeles, lá na página 169, na minha edição, né, na página 169, fala sobre o que ela chama de loucura, desassombro e neurose coletiva nos dias atuais. E ela trata de vários pontos, de vários aspectos que geram todo esse desalinho no comportamento humano odierno, atual. E uma dessas coisas está, sim, relacionada a esse acesso desajustado, não só na quantidade, mas na qualidade e no comportamento das mídias sociais. Não é sobre mídias sociais, mas engloba mídias sociais. E aí ela diz uma frase que, infelizmente, é muito verdadeira e que é um alerta para cada um de nós. Porque ela diz assim, a loucura, como eu disse na minha edição, página 169, a loucura assume o papel de normalidade. A loucura assume o papel de normalidade. E o perigo ronda a vida. E é muito triste, né? É lastimável perceber quão verdadeira é essa afirmação
do espírito Joana de Ângeles. Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, né, focando especificamente as mídias sociais, mas que serve para todos os aspectos da nossa vida em sociedade. É muita doideira que a gente vê na rede. Não é verdade? São coisas que a gente faz. Eita. E aí, como muita gente aqui deve acompanhar, né, aquela questão que a gente brinca. Eita, isso é mais um meme. Né? Chega, vai virar um meme de tão loucura, né? É algo completamente aleatório, né? Como dizem meus alunos. Né? O bom de ser professor é que você está sempre tentando se atualizar das novas expressões para poder dialogar com o seu público. Né? Então, é tudo muito aleatório, é tudo muita doideira, é tudo muito nonsense, como se dizia na minha época. Isso é um fato. Infelizmente, essas doideiras, essas loucuras, esses desajustes, essas faltas de senso, em muitas coisas isso acaba desestimulando a nossa permanência no sentido existencial verdadeiro da vida. Porque quando nós vivemos um ambiente de loucura invadindo a normalidade, nós perdemos um referencial, coletivamente falando. Sabe aquela situação em que tanta gente faz que você começa a se achar estranho, esquisita, diferente, porque só você não faz? Porque só você não aderiu à modinha? E aquilo que é tão natural, que é tão social, que é humano, que é o nosso espírito de corpo, de grupo, de tribo, acaba fazendo com que a gente aceite, ainda que lá no fundo a gente não queira, ainda que lá no fundo algo que nós conhecemos como voz consciencial diga para nós que não é da melhor forma. Mas a gente vai na vibe, porque senão a gente é o esquisito, a esquisita, diferentão, a diferentona. Essa loucura que invade muitas vezes a normalidade e esse perigo que acaba rondando a vida vai contaminando a todos nós em sociedade. Independentemente de sermos jovens, materialmente ou não. Porque nós vivemos numa loucura em relação ao tempo, percebamos se não é verdade. Nós vivemos numa loucura em relação ao uso das coisas e das pessoas. Nós vivemos numa loucura em relação ao consumo, porque há muito tempo nós deixamos de ser a sociedade do consumo e passamos a ser a sociedade do consumismo. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é o relato de tantas pessoas, e com certeza alguém aqui também deve ter passado por isso, eu passei por isso, que quando nós, né, lá em março do ano passado, em março de 2020, precisamos todos sair das ruas e correr para as nossas casas, para nos refugiar nos nossos lares. Depois de um tempo, a gente começou a perceber que, nossa, fazia tanto tempo que a gente não calçava para aquelas pessoas que puderam ficar, de fato, isoladas por conta de seus trabalhos, essas coisas todas, de sapatos que não usava, de roupas que não usava, de bolsas, de acessórios, de coisas que não usavam, e que nos fizeram pensar, né, quantas pessoas não disseram assim, poxa, eu ainda estava com tal coisa, até com a etiqueta, não tinha nem tirado ainda a etiqueta, não tinha sequer utilizado. Porque a nossa sociedade virou uma sociedade de consumismo, muito mais do que de consumo. Uma loucura com relação ao próprio corpo. A maneira como nós lidamos com esse bem precioso do nosso corpo, que é o nosso corpo, a maneira de prazeres, de vícios, de desmandos, inclusive no campo estético, e nenhum problema com procedimentos estéticos, porque tudo é lógica da parcimônia e do bom senso, se assim você deseja.
Estou particularmente tentando experimentar os meus grisalhos, já que eu tenho uma genética muito forte para cabelo grisalho. Então, estou tentando. E muita gente, no início da pandemia, se virava para mim e dizia: você está depressiva porque você está deixando seus cabelos brancos por conta da imposição estética? Não, pode ser que depois eu pinte rosa, que eu vire um unicórnio, não sei. Mas, por enquanto, eu estou experimentando, né, os meus cabelos grisalhos. E todo esse processo de neurose que nós vivemos, né, o espírito Joana de Ângeles chama todo esse processo de desalinho e de desajuste de uma neurose que se dá de forma negativa. Porque ela se utiliza de um canal muito acessível para todos, os meios de comunicação em massa, através das crianças, passa pelos jovens e chega em todos nós adultos. E nós ficamos todos desalinhados, desequilibrados e desajustados naquilo que diz respeito ao verdadeiro sentido existencial. E não podemos ser hipócritas, dizer que o problema vai se resolver em pegar o meu celular, o seu celular, pegar e jogar fora. Acabar com as nossas contas de mídias sociais e ninguém usa mais a internet. Não, não é assim que vai funcionar. Porque a questão não está no instrumento. A questão está em quem usa um instrumento. Aquilo que a gente brinca, diz assim, está com problema, mas o problema está entre o computador e a cadeira, ou seja, o operador. Então, nós precisamos entender que o nosso desajuste não é um desajuste que diz respeito a uma culpa da tecnologia ou desses desenvolvimentos intelectuais que nós promovemos em sociedade. Mas é a maneira como nós nos comportamos. E a maneira como nós, nesse processo de evolução, construímos e fortalecemos o nosso sentido existencial. O Espírito Joana de Ângeles bate muito nessa tecla, que nada mais é do que a reforma íntima, que todos nós bem conhecemos. Porque percebamos, no mundo onde nós olhamos a vida, e não são só as mídias sociais, é no rádio, é na TV, é no jornal, é na revista, é na convivência no ambiente de trabalho. No mundo em que a malícia é tão divulgada, é tão celebrada, é preciso uma robustez moral muito grande para ser fiel ao bem. Isso é sentido existencial bem definido. Porque, às vezes, a malícia faz tudo parecer muito sedutor, fácil e doce. Mas a fidelidade ao bem precisa ser uma escolha minha, para que eu não tenda para outros caminhos. No mundo onde o acúmulo e o estímulo ao acúmulo de bens para um desfrute até louco e exclusivo, ou exclusivamente louco, é tão divulgado, é preciso muita firmeza de sentido existencial para a prática da caridade. Como se manter firme nos valores de justiça quando a sociedade muitas vezes aplaude o esperto, ainda que esse esperto não seja necessariamente justo, muito pelo contrário, ele é corrupto e injusto. Como é que nós vamos conseguir perseverar no amor e na ação de amar, quando a violência das suas mais diversas formas se apresentam tão aleatoriamente difundidas nas redes e nas mídias? É o sentido existencial que nos faz dizer, desse ponto eu não passo. Né? Aqui, eu não vou me lembrar da frase corretamente, mas quem aqui é fã de Senhor dos Anéis vai se recordar dessa frase, quando em determinado momento da trilogia se diz, desse ponto aqui o mal não passa. Nós precisamos estabelecer em nós
essas barreiras de esse ponto daqui, isso não passa, e isso não avança. Então, nós precisamos ter essa lógica de sentido existencial. Quem nos ajuda com essa lógica? No nosso caso, enquanto espíritos, a doutrina dos espíritos. Pelo estímulo a essa vivência ética, a esse comportamento fraterno e responsável. A escola e os meios de divulgação instrucional, porque nos possibilita informação para que nós possamos racionalizar e produzir conhecimento. A família, que vai despertar em nós o sentimento de amizade, de consideração pelo outro, de respeito às diferenças, o exercício da tolerância, para que, vivendo todas essas experiências, no grupamento social, em comunidade, nós possamos, de fato, promover a bandeira dos valores que nós somos. Ah, isso significa que eu só vou postar agora mensagem espírita? Não. Só posso postar agora coisa da FEB, do NEIL, da FEP, de Divaldo? Não. Não significa isso. Mas examinar é tudo, retende o bem. Aquela informação ali de um jornal, de um colega que você viu, é uma mensagem boa? Isso promove o bem? Isso ajuda alguém? Isso promove a etapa de autorrealização, de autoiluminação e de autoencontro? Isso promove o desenvolvimento das pessoas, dos seres e de nós mesmos? Ou nós estamos apenas reproduzindo a modinha? E aquelas informações que, de fato, não nos levam ao processo íntimo de reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Não existe tutorial para mídias sociais e para um espírita nas mídias sociais. Mas existe a mensagem de Jesus. E existe a mensagem espírita para guiar o nosso comportamento nas mídias sociais. Lembra daquele conhece-te a ti mesmo? Quem sou eu? E o que eu devo fazer com essa ferramenta que pode atingir uma pessoa, 2, milhares, a depender da quantidade de seguidores que você tem. Quem sou eu que pode produzir algo de positivo ou negativo através das mídias sociais? Esse tutorial, ele não existe, porque, na verdade, isso é um processo de autoconhecimento e de autoiluminação. E é por isso que Joana de Ângeles, ela diz, ao longo das mensagens, o que eu entendi como se fosse uma maneira de nós conectarmos os nossos GPS no sentido existencial da vida. Sabe daquela... usar o Waze para a gente não se perder no caminho? Ou saber quais são os caminhos que nós podemos utilizar. E aí ela fala, ao longo desse capítulo, de 5 pontos que nós devemos ter em mente, e aí reforço. Não importa que você seja jovem, criança, idoso ou adulto. E para além, inclusive, das mídias sociais. Mas em qualquer momento da nossa vida, ela nos lembra, o Espírito Joana de Ângeles, que ninguém pode fazer a trilha da vida por nós, mas que nós precisamos estar atentos às inúmeras ajudas que a vida nos dá. Porque o caminho é nosso, mas nós não caminhamos sozinhos. Muitas vezes, e nós precisamos aprender a ouvir e a perceber os sinais que Deus sempre nos dá, de forma a nos orientar de é o certo ou é o errado, é por aqui ou não é por aqui. Uma outra dica, né, nesse conectar do GPS, é fortalecer os valores morais já adquiridos.
Não tenha vergonha de ser quem você é e de defender os valores que você defende, se os valores espíritas são os valores que você entende como verdadeiros para você. Não se envergonhe, não tenha dúvidas, não tenha medo. Haverá quem não vai concordar, haverá. A gente não consegue agradar todo mundo. Como diz minha mãe, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Mas o importante é a tranquilidade consciencial de não haver diferença entre o nosso discurso, as nossas postagens e os valores que nós dizemos professar e acreditar. E aí, no que nós fortalecemos os nossos valores morais, inclusive através da oração, inclusive através da reunião com esses irmãos e esse grupo que nos acolhe e que nos abraça, participando dos trabalhos possíveis e disponíveis na casa espírita e dentro do movimento espírita, nós fortalecemos e nos fortalecemos nos valores morais já adquiridos. E aí é importante sempre fazer um parênteses, de sempre nos lembrarmos, nós, os adultos, que nós precisamos facilitar, oportunizando locos e lugares de trabalho para os jovens espíritas. Porque se nós dizemos aos jovens que eles precisam fortalecer e desenvolver os valores morais, mas não damos a oportunidade de trabalho, que discurso contraditório é esse nosso? E para deixar bem claro que é sim preciso, não é possível, é preciso oportunizar trabalho ao jovem espírita, é nos recordarmos que os principais médiuns de Kardec, do nosso codificador, na divulgação do Espiritismo no mundo, em especial para a primeira edição do Livro dos Espíritos, eram duas meninas, as jovens Baudin, e elas eram adolescentes. Eram os principais médiuns de Kardec. Eram muito jovens, eram adolescentes. Um terceiro ponto que o Espírito Joana de Ângeles também fala para essa etapa de reconexão e de sempre manter o vínculo com o nosso sentido existencial é descobrir qual é a responsabilidade de sermos cada um de nós na vida. Você tem valor. Eu tenho valor. Nós temos valor. Todos nós temos um papel a cumprir. Pode ser que não seja um papel famoso, de muitos seguidores, mas cada um de nós tem uma tarefa muito importante a desempenhar na vida. Nós precisamos ter essa exata noção de que não é a fama. Ela é boa, não é ruim. Poucas coisas são boas ou ruins em si mesmas. Lembra que eu conversava dizendo isso no início? Mas é importante lembrarmos que não é a fama que é ruim, mas tem uma outra fama, que é a fama do livro da vida, que ela é muito mais preciosa, ela é mais valorosa. Cada um de nós está para construir o brilho de sermos nós mesmos na trajetória da vida. Nós precisamos entender e reconhecer a nossa importância para a vida e o nosso papel na vida. Porque só a partir disso é que a gente chega na quarta etapa. E a etapa de despertar e buscar despertar sempre o meu lado mais brilhante e o meu melhor lado. A maquiagem vai ajudar, um efeito vai ajudar, um ângulo na foto vai ajudar, mas para o espírito, para nós, o que nos faz ser famoso mesmo na trajetória da vida é o brilho d'alma, num estado luminoso que nós podemos desenvolver em cada um de nós. E, por fim, para fazer o double check
Nós precisamos sempre tomar decisões que avaliem a nós mesmos. Sabe aquela questão de uma autofiscalização? Ao invés de ficar stalkeando os outros, a gente se stalkeia. A gente fica lá, ó, olhando. Eita, será? E eu já fiz esse teste comigo, né? Será que eu diria isso numa tribuna? Será que eu ficaria envergonhado, se por um acaso, numa tribuna, alguém dissesse que eu fiz isso, que eu postei isso, que eu disse isso, que eu compartilhei isso? Então, sempre tomar decisões que avaliem o meu comportamento e me fiscalizar sempre. Meu juiz consciencial, nosso juiz consciencial. E como eu disse, percebamos que essas 5 etapas propostas pelo espírito Joana de Ângeles no livro Psicologia da Gratidão serve para tudo. Serve para as relações familiares, serve para o ambiente de trabalho, serve para o ambiente escolar, serve para qualquer ambiente na vida. Para o ambiente religioso, não é porque estamos na casa espírita que somos todos perfeitos. Nós somos seres ainda com as nossas arestas e dificuldades. E as temos em quantidade ainda considerável. Então, ter essa atenção ao que eu sou fará a diferença naquilo que nós efetivamente precisamos ser. E é por isso que Joana de Ângeles, encerrando esse momento de conversa, lembrar que ela diz lá na página 178 da minha edição: a vida vale pelo que se é possível acrescentar de bom, de belo, de útil, sem a valorização demasiada do empenho para conseguir. E essa frase tem tudo a ver lá com Paulo de Tarso e as frases anteriores nos dão mais um direcionamento. É bom, é belo e é útil? Se for, siga, dê um like, reposte, compartilhe. Mas não compartilhe só nas telas. Compartilhe na vida. Compartilhe com o seu comportamento. Fale, pense, sinta. Porque é bom, porque é belo, porque é útil. Se não for, dê um dislike. Não curta. Não dê joinha. Não propagandeie. Não siga. Tem modinhas que não valem a pena. Tem a modinha de falar mal do outro, que a gente precisa parar com isso. Olha, não é de hoje. A tal da maledicência. E só mudou os formatos. Antigamente a gente falava, nos mais antigos, falava sentado na calçada, um de lado do outro, juntava e vamos conversar. Tá aí, Recife ordinário, falando das fofoqueiras que ainda existem nos bairros e dos fofoqueiros dos bairros. Isso é maledicência. Era uma forma antiga de fazer as fofocas que nós fazemos hoje. Se é bom, se é belo e se é útil, busquemos divulgar, disseminar, multiplicar e fazer crescer. Se não for, deixemos de mão. O nosso sentido existencial nos pede sempre que avancemos e que construamos melhoria e luz em cada um de nós. E é por isso que possamos ser divulgadores do reino de Deus, da forma que der, do jeito que puder, sendo luz e fazendo a luz brilhar em nós, para que nós possamos, sempre, crescer, diamantizar e reluzir a luz que está em cada um de nós. E é por isso que, nesse sentimento de fazer brilhar a nossa luz, que convido a cada um e a todos para que juntos façamos a nossa prece, agradecendo ao Senhor as bênçãos das tecnologias e das mídias, porque eu vou postar na minha mídia, lá no Instagram,
que vai ter, sim, a divulgação dessa palestra, né? Que, mais uma vez, estamos unidos pelos sentimentos de fraternidade, de carinho e de afeto, ainda que pelas possibilidades da tecnologia e da virtualidade. Oremos, queridos irmãos e queridas irmãs. Senhor misericordioso, quão felizes somos por esse instante em que tu nos possibilitas o discernimento e o instante de refletirmos sobre o que somos e sobre o que queremos ser. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos fiéis e resolutos a essa proposta de vida e de viver contigo e para ti. Nos ajude a sermos os testemunhadores da tua mensagem, do teu amor e da tua verdade. Nos ajude a ser contigo, Senhor. Queremos crescer e brilhar, hoje e sempre. Assim seja. Paz, luz, serenidade para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e que possamos estar juntos muito em breve, se Deus quiser. Muita paz e até logo.